Fala turma, tudo bem? Aqui é o professor André, professor de Química, e hoje a gente vai ter uma aula bem bacana de um assunto que pessoalmente eu acho muito legal, que é sobre modelos atômicos e também um pouco sobre estrutura atômica. Pessoal, nossa aula vai ser dividida em 4 tópicos, sendo eles o histórico dos modelos atômicos, passando pela estrutura do átomo, em seguida configuração eletrônica, para a gente entender e arrematar com um começo de tabela periódica, certo? Eu aposto que você, aluna, já tem conhecimento de que o átomo ele é dividido em 2 principais partes. Uma que é o núcleo, constituído por sua vez por prótons e nêutrons, e uma eletrosfera, por sua vez, formada por elétrons. Mas nem sempre foi assim. A ideia é que uma partícula primordial que constitui a matéria acompanha a humanidade desde a época da Grécia Antiga, onde Demócrito foi o primeiro filósofo que começou a pensar sobre isso, na qual ele acreditava que a matéria era formada por um elemento primário, uma partícula primária. Pensa comigo, você pega uma folha de papel, você rasga essa folha de papel, e você rasga ela novamente, e você realiza sucessivas rasgos nela, cada vez menores. Assim como Demócrito, ele acreditava que chegaria um momento que você não conseguiria mais dividir tão pequeno que estava essa partícula. Dessa maneira, então, o conceito de átomo foi elaborado. Átomo, por si só, é uma palavra do grego, onde tem o prefixo a, de negação, e o tomo significa fatia ou divisão. Consequentemente, então, átomo é algo indivisível, significa algo indivisível. Após Demócrito, muitas teorias foram feitas, muitos estudos foram feitos, mas o primeiro modelo atômico que foi realmente aceito, dado a sua coerência com as leis de Lavoisier e Proust, aquelas que nós estudamos já, Lavoisier, conservação das massas, Proust, a lei da proporção das massas numa reação química, foi o modelo atômico de Dalton. Dalton, ele elaborou um modelo atômico que era coerente com essas leis e com a metodologia científica. O modelo de Dalton, pessoal, anotem, ele é muito conhecido popularmente como o modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque para Dalton, o átomo é uma esfera rígida, maciça, indestrutível e indivisível. Além disso, outros postulados de Dalton foi que as substâncias são formadas através da combinação desses átomos e que átomos de um elemento químico do mesmo elemento químico possuem propriedades idênticas, enquanto átomos de elementos químicos diferentes possuem propriedades diferentes. Outra contribuição muito importante que Dalton deixou para a gente foi que ele foi o primeiro a fazer uma representação para os elementos químicos. Como assim? Olha aqui embaixo no slide. Nós temos aqui a representação do oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Dalton ele fez uma representação a partir de círculos e cada elemento químico ele seria representado preenchendo esse círculo de alguma maneira. O oxigênio um círculo vazio, o hidrogênio um círculo com ponto, nitrogênio um círculo fatiado ao meio e o carbono um círculo pintado inteiro de preto. Certo? O segundo modelo atômico que veio, na realidade, o modelo atômico que veio posterior a Dalton foi o modelo de Joseph John Thomson. E por que ele veio? Na época de Thomson, a ideia de que a carga elétrica que estava presente na matéria estava sendo estudada. E o modelo atômico até então proposto não satisfazia tanto esse conceito. Thomson, então, ele buscou e se dedicou a identificar da onde que vinha a carga elétrica da matéria. Então ele propôs esse seguinte experimento, que ficou muito conhecido como o experimento dos raios catódicos, no qual, dentro de uma vidraria inerte, fechada, extremamente vedada, ele aplicou um gás e nesse gás uma diferença de potencial. Nisso, um feixe de raio catódico foi emitido. Esse feixe passava por um campo elétrico com um polo negativo e um polo positivo. Se o átomo por si só não possuísse uma carga, não possuísse partículas com carga, concorda comigo que ele ia seguir essa linha tracejada? E aí então Dalton seria certo? Porém, Thomson, ele reparou que o feixe ele foi desviado. Desviado para onde? Para o polo positivo. Positivo atrai o quê? Negativo. Dessa maneira, então, Thomson ele descobriu o elétron, pessoal. Então, para Thomson, o modelo atômico de Thomson, que fica popularmente conhecido como pudim de passas, ele é um modelo atômico na qual ele acredita que o átomo é uma esfera com massa positiva e incrustado na sua superfície os elétrons com carga negativa. Essa proporção de carga positiva e negativa é idêntica, de tal modo que o átomo por si só ele possui uma carga neutra no final, positivo com negativo, se anulando esses dois vetores, certo?
O terceiro modelo atômico foi proposto por Ernest Rutherford. E o engraçado é que Rutherford nem estava tão interessado em fazer um modelo atômico. Ele tinha um interesse muito mais em estudar radioatividade. Ele acabou elaborando o modelo atômico, dado algumas observações dos seus experimentos, e ele viu que não era tão coerente com o modelo até então aceito de Thomson. Primeiramente, o que ele estava fazendo? Rutherford estudava muito radioatividade com partículas alfa. Ele bolou o seguinte experimento. Dentro de uma caixa, num bloco de chumbo, ele colocou material radioativo, nesse caso foi polônio, e as partículas alfa que o polônio estava emitindo contra uma finíssima folha de ouro, passaram essa folha de ouro de forma direta. O que não era esperado. 99% dessas partículas alfa que foram emitidas contra a folha de ouro passaram de forma direta pela folha de ouro. Algumas rebateram e outras desviaram alguns graus, outras chegaram a colidir e voltar. O engraçado é que Rutherford não esperava isso, porque já que o modelo até então aceito era uma esfera maciça com carga positiva e incrustada com elétrons negativos, e ele estava emitindo uma partícula alfa que também é densa, como que algo passa? Dessa maneira, então, Rutherford ele propõe que o átomo ele possui um grande espaço vazio, e é a primeira vez que o átomo ele é dividido em duas partes, um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo do modelo atômico de Rutherford era composto por prótons com carga positiva. Anota aí, asterisco, o nêutron não foi descoberto nessa época ainda. Até então, o modelo atômico de Rutherford era só próton no núcleo. Ele desconfiava do nêutron, mas não conseguia provar a existência do nêutron. Então, núcleo positivo e uma eletrosfera com os elétrons com carga negativa orbitando esse núcleo em forma de espiral. Dessa maneira, o modelo atômico de Rutherford ficou muito bem conhecido, pessoal, como o modelo do sistema planetário, certo? Com isso, ele foi de grande base para o modelo atômico posterior, onde Niels Bohr ele utilizou do modelo atômico de Rutherford, mas ele ficou intrigado. Uma vez que era sabido que o núcleo do átomo é positivo e que o elétron é negativo, por que não ocorria uma atração entre essas cargas positivas e negativas? E outra pergunta que ele se fazia era o seguinte, já que a órbita desse elétron ela a órbita não é circular, ele ficava preocupado e se perguntou como que esse elétron não perdia energia ao ponto... A órbita do elétron, era em uma forma de espiral, ele se perguntava como que esse elétron não perde energia ao ponto que chega para colidir com o núcleo. Então Bohr ele começou a realizar alguns postulados, sendo que o primeiro que ele fala é que as órbitas dos elétrons são circulares, não mais espirais, são órbitas circulares ao redor do núcleo. Essas órbitas elas estão limitadas em camadas de energia, cada átomo tem camadas, um número limitado de camadas, e cada camada vai comportar um número máximo de elétrons também. Então, cada camada, consequentemente, vai ter um nível de energia. O modelo atômico de Bohr ele fica muito conhecido como o modelo das camadas ou níveis de energia, ou as camadas quânticas, níveis quânticos de energia. Foi Bohr também o responsável por explicar um fenômeno muito legal, o fenômeno dos fogos de artifício, na qual, baseado nesse modelo de camadas de energia, você sabe então que o núcleo ele possui o elétron em determinada camada no seu estado fundamental. Quando você fornece energia para esse elétron ao ponto que ele absorve essa energia, ele consegue saltar uma camada, realizando um salto quântico, ele, ao esse elétron retorna, então ele está no estado fundamental, passa para o estado excitado, ao retornar para o estado fundamental, ele vai emitir essa energia absorvida na forma de luz em determinado comprimento de onda. Então, pessoal, aqui embaixo, na parte do slide, presta atenção. Na primeira parte, nós temos o núcleo com um elétron na camada K. Ele absorve a energia ao ponto que ele consegue pular para uma camada M, a camada 3. Ao retornar para o estado fundamental, ou seja, o elétron voltando para o nível de energia inicial dele, ele tem que emitir essa energia que ele tinha absorvido de alguma forma. Ele emite o quê? Em forma de luz. Esse é o fenômeno dos fogos de artifício. Beleza? Com isso, pessoal, a gente já entendendo um pouco da estrutura do átomo, dos modelos atômicos que levaram a gente a entender que a estrutura do átomo é essa daqui, nós conseguimos entender algumas propriedades das partículas subatômicas. Vamos lembrar novamente? O átomo, então, ele é formado por um núcleo com prótons e nêutrons.
O nêutron ele foi descoberto por Chadwick, que ficou conhecido posteriormente como o pai do nêutron. Foi uma contribuição posterior ao modelo atômico. Então, um núcleo com prótons e nêutrons, rodeado por uma eletrosfera, onde essa eletrosfera é constituída por camadas de energia, esses elétrons que estão nessas camadas fazendo órbitas circulares ao redor desse núcleo, certo? Sobre as partículas subatômicas, que propriedades são interessantes você anotar aí? Primeira, sobre próton, a carga relativa do próton é mais 1. Próton possui uma carga mais 1, carga positiva mais 1. Nêutron tem carga? Não, nêutron é neutro, não possui carga, pessoal. E o elétron, ele possui uma carga relativa de menos 1. Então, próton possui uma carga positiva de mais 1, nêutron é neutro, e o elétron possui uma carga relativa de menos 1. E a respeito da massa relativa? Prótons, pessoal, vão ter uma massa relativa de 1. Nêutron, uma massa relativa de 1 também. O elétron vai ter uma massa relativa de 1 sobre 1836. Então, é uma massa tão pequena que não é muito levada em consideração. Então, isso já é um link para você anotar no teu caderno. Quando a gente fala de massa atômica, o que a gente está falando? A gente está falando da somatória de nêutrons com prótons. Então, massa atômica, número de massa, que normalmente é o número que fica representado acima, no canto esquerdo acima do elemento químico na tabela periódica, ele é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E o número embaixo ali que fica, o número atômico, o Z, ele nada mais nada menos do que o número de prótons que tem dentro daquele núcleo daquele elemento químico. O número atômico é muito importante. Por quê? Porque o número atômico é o responsável pela como se fosse a impressão digital daquele elemento químico. O elemento químico é aquele elemento químico porque ele tem determinado número de prótons no seu núcleo, certo? Muito importante, a gente sabe o número de nêutrons e o número de prótons. E o número de elétrons, como que funciona? Normalmente, quando o átomo ele não está ionizado, que é o que nós vamos ver, o átomo no seu estado normal, ele possui um número de elétrons igual ao número de prótons. Por isso, a gente sabe que o átomo não possui uma carga relativa positiva ou negativa, na maioria das vezes. Porque se ele está com o seu número de prótons igual ao seu número de elétrons, então a carga é zero. Certo? Sabendo disso, pessoal, número de massa, a massa atômica, sabendo o número atômico, existem 3 conceitos que são muito importantes e qualquer coisa você para a aula agora, copia eles e acompanha comigo. Certo? Vamos lá. O primeiro conceito é sobre isótopos. Isótopos. Pense que toda vez que você vê iso em uma palavra, que vem do grego também, significa igual. Isótopos. A gente está falando de 2 elementos químicos que possuem o mesmo número atômico. Pega lá comigo, ó. Isótopos. P de próton. Próton, número atômico, certo? Falando de número atômico, então, elementos de isótopos, um isótopo muito conhecido, que são os isótopos do hidrogênio. Hidrogênio por si só, pessoal, ele possui número atômico 1 e massa atômica 1. Um isótopo dele é o deutério, que possui número atômico 1 e massa atômica 2. Outro isótopo de hidrogênio é o trítio, na qual ele vai possuir um número atômico 1 e a massa atômica 3. Outro exemplo de isótopo, pessoal, carbono. Carbono possui número atômico 6 e massa 12. Aposto que você já ouviu falar do pessoal ali que não sei se você gosta de fósseis ou não, mas quem aqui já ouviu falar de datação de carbono 14? O carbono 14 é um isótopo de carbono também, possui número atômico 6 e massa 14, certo? Partindo então para o outro conceito, isóbaro, iso igual, baros, ele foca no A, isóbaros, A de massa atômica. Então, pessoal, toda vez que você vê a palavra isóbaro, você vai associar, são elementos químicos com a mesma massa atômica, certo? Combinado? E partindo para o isótonos, seguindo a lógica, isótonos, N, nêutron. Então, são elementos químicos com o mesmo número de nêutrons. Não é para errar essa, hein, pessoal? Anotado? Beleza. Vamos partir para a próxima. Outra questão muito importante quando a gente começa a conversar sobre estrutura de átomos. Você lembra que eu comentei com vocês? O número de prótons, ou seja, o número atômico, ele é igual ao número de elétrons? Mas e quando o átomo ganha ou perde um elétron? Isso é possível, isso é muito evidente. Átomos que ganham ou perdem elétrons recebem o nome de íons. Anotou? Íons.
Um átomo que que perde um elétron, professor. Se ele perder um elétron, concorda comigo que ele vai ter um próton a mais lá, ou seja, vai ter uma carga positiva, então vai ser um íon positivo. Então, átomo que perde elétron, íon positivo, também conhecido como cátion, pessoal. Todo íon positivo é um cátion, pessoal. Olha o exemplo do slide. Nós temos ali o átomo de alumínio. O átomo de alumínio, com suas 3 camadas, a última camada dele ali, que é a camada de valência, pessoal, é a última camada que ele vai ter elétrons, está com 3 elétrons ali. No segundo momento, ele perdeu esses 3 elétrons. Opa, perdeu 3 elétrons, perdeu o elétron, ficou positivo. Se ficou positivo, é um íon positivo, ou seja, um cátion. Beleza? Fixou? E o contrário acontece? Pode acontecer também. Um átomo que ganha um elétron, ele vai se tornar um íon negativo. Por quê? Associa comigo, pensa na mesma lógica. Você tem o átomo, veio uma carga negativa a mais. Então, se tem uma carga negativa a mais, o átomo, de maneira geral, está negativo. Então, um íon negativo, ele recebe o nome de ânion, pessoal. Ânion, beleza? Olha o exemplo do cloro ali. O cloro, ele está com 7 elétrons na sua camada de valência. Pega o conceito, camada de valência, a última camada que o átomo tem elétrons. Ele tem 7 elétrons. Quando ele ganha um elétron, ele fica com 8. Ou seja, olha ali em cima, tem a nomenclatura do cloro, a sigla do cloro, com menos do lado. Ou seja, ele virou um íon negativo. Consequentemente, então, virou um ânion, pessoal. Cátion, íon positivo, ânion, íon negativo. Anotou? Beleza, vamos passar para o próximo. Agora, vamos começar a pincelar um pouco sobre configuração eletrônica. O que é configuração eletrônica? Acabei de falar para vocês sobre o modelo atômico de Niels Bohr. Ele quantifica, ele fala que o átomo ele possui camadas de energia, certo? Essas camadas possuem o número máximo de elétrons que ela comporta. É sabido que o átomo tem até 7 camadas de energia, que recebe o nome de K, L, M, N, O, P, Q. Na camada K, o máximo de elétrons que ela suporta são 2. Na L, 8. Na M, 18. Na N e na O, 32 cada. Na P, 18 e na Q, 8 elétrons. E por que é importante você entender isso? Entenda que a camada, o nível de energia, junto com o número atômico e junto à quantidade de elétrons que ele vai ter na camada de valência dele, daquele átomo, lembra? A camada de valência é a última camada que aquele átomo vai ter elétrons. Então, esses 3 itens são fundamentais para quê? Para entender a organização da nossa tabela periódica atual. Essa tabela está na apostila de vocês. Se quiser pausar o vídeo para abrir ela, para acompanhar comigo junto. Vamos lá? Eu espero. Abriu? Beleza. Então, pessoal, primeira questão muito importante para entender a organização da tabela periódica. A tabela periódica ela segue uma linha crescente de número atômico. Como assim, professor? Uma linha crescente de número atômico. O hidrogênio, que é o primeiro elemento químico da tabela periódica, possui o número atômico 1. O hélio, que é o segundo, 2. O lítio, 3. O berílio, 4. Consequentemente, o bromo, 5. Carbono, 6. Nitrogênio, 7. Oxigênio, 8. E assim sucessivamente. Então, primeira questão que você precisa saber. Número atômico, ele vai ditar a ordem dessa tabela periódica. Além disso, ela vai estar dividida em linhas e colunas. As linhas também são conhecidas como períodos. E por que é importante? Porque cada linha, se você contar comigo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 7 linhas. E quantas camadas a gente estava conversando até agora que o átomo tinha? 7 também. Então, cada período, ele refere aos elementos que estão naquele período, ele refere a camada, a última camada, a camada de valência que aquele elemento possui elétrons. Entendeu? Então, 7 períodos, 7 camadas. O elemento, aqui o hidrogênio, por exemplo, que está no primeiro período, ele possui elétrons na camada de valência 1, que é a única camada que ele tem. Se você for pensar aqui, pegar o sódio, que está no período 3, ele vai ter elétrons, a camada de valência dele vai ser a camada número 3. Então, ele vai ter elétrons na camada 3, certo? E a última informação importante para você entender a organização da tabela periódica, que da mesma maneira que os períodos estão organizados, nós temos as colunas que também são chamadas de grupos. Ou seja,
No grupo aqui dos metais alcalinos, independente do período, todos vão ter um elétron na sua respectiva camada de valência. No segundo período aqui, no segundo grupo aqui dos metais alcalinos terrosos, cada elemento aqui vai ter 2 elétrons na sua respectiva camada de valência. Assim como no grupo do bromo ali, vai ter 3 elétrons, do carbono 4 elétrons, do nitrogênio 5 elétrons, dos calcogênios 6 elétrons, dos halogênios 7 elétrons na camada de valência, e o último grupo é o grupo dos gases nobres, que vão possuir 8 elétrons na camada de valência. E por isso que eles são tão especiais. Tirando 8 elétrons, tirando o hélio. O hélio é uma exceção, o hélio vai ter somente 2, mas ele também é considerado um gás nobre. E por quê? Porque gases nobres não realizam ligações químicas. Mas ligação química é um assunto para uma próxima aula que a gente vai discutir mais para frente. Certo, pessoal? Bom, para atividade para casa, eu quero que vocês parem ali, resolvam 3 páginas da apostila. Só 3 páginas, tranquilinho, rápido, e eu confio em vocês. Resolução dos exercícios da página 267, 274 e 275 da apostila de ciências da SAI. Certo? Pessoal, bons estudos. Precisando, estamos aí. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu!